por conta desse momento, para a gente viver um pouquinho assim, respirar um pouquinho outros assuntos que não estejam relacionados à pandemia, né, o coronavírus, esse assunto tão triste. Eu pensei em fazer um curso para falar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivenciei durante a minha vida, né? E aí eu sou um apaixonado pela digestão anaeróbia, e aí eu pensei em montar esse curso de tratamento de resíduos e produção de biogás, para que toda a sociedade, né, consiga discutir comigo e, enfim, para compartilhar também os conhecimentos, nossos conhecimentos, tá bom? Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou... Vocês estão me vendo aí? Olá, olá. Eu sou a bactéria anaeróbia, ou melhor, viu? Eu sou a arqueia metanogênica. Tudo bem, pessoal? É só uma brincadeira, tá bom? Então, é uma reflexão, né? Nós temos ali a imagem dos resíduos sólidos que são gerados de lixo, né? Que geram tantos impactos ambientais, impactos esse que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. E hoje, nada mais nada menos que é comemorado o Dia do Meio Ambiente, então eu resolvi fazer essa brincadeira com vocês, né? Iniciar com uma bela música de Luiz Gonzaga, o Shot Ecológico, onde ele faz homenagem a Chico Mendes, né? Que foi uma pessoa muito importante no meio ambiental. E espero que cada um de vocês reflita um pouquinho sobre o seu papel, né, de cidadão e cidadã no meio ambiente, tá bom? Então eu quero convidar vocês a se transformar numa bactéria, ou melhor, numa arqueia metanogênica. E aí, vocês topam? Vamos embora? Beleza. Bom, mas tirando a brincadeira, né, eu vou me apresentar. Talvez alguns de vocês não me conheçam, nunca tenha me visto, né? Eu vou trocar aqui a minha imagem. Só um minutinho para eu voltar a minha câmera. Enquanto isso, eu quero me apresentar. Eu sou Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim, né? Nome bem nordestino assim, bem curtinho. Mas enfim. Tudo bem, pessoal? Olá, prazer, tá? Eu sou maceioense, alagoano. Nasci em 81, ano que o meu querido Flamengo foi campeão mundial, né? E eu queria ter visto mais uma vez esse título, infelizmente não deu, né? Enfim, meu segundo time, tá bom? Porque meu primeiro time é o meu querido Azulão aqui das Alagoas, o CSA. Bom, então eu resolvi fazer, durante o meu ensino médio, eu resolvi fazer engenharia civil. E aí sim eu eu fiz vestibular em 99 e ingressei no curso de engenharia civil na UFAL em 2000. Então eu fui fera 2000, uma marca, né? É uma data bem marcante para mim. Bom, e aí na engenharia civil, eu tinha uma visão do engenheiro civil, né, aquele camarada que ia à obra com capacete, né, o projeto embaixo do braço, enfim. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer uma bela área, que foi a área de saneamento. Né, e aí me encantou essa área de saneamento. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns professores da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, onde eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso, né, com a orientação da professora Cleuda Custódio e o professor Márcio Barbosa. E aí o professor Márcio Barbosa tinha feito a pós-graduação dele em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, na área de hidráulica e saneamento. E aí eu tomei coragem, fiz o processo seletivo, fui até com um grande amigo, que é professor também da UFAL, o professor Antônio Neto, e aí eu me formei em final de 2004, em 2005 eu estava lá em São Carlos, fazendo o meu curso de mestrado no departamento de hidráulica e saneamento. Né? E aí eu trabalhei lá no meu mestrado com tratamento anaeróbio de fenol, composto tóxico. Aí foi meu primeiro contato com a digestão anaeróbia, né? E aí eu resolvi continuar, fiz o meu doutorado, porque meu sonho era seguir a carreira acadêmica, né, ser professor, e aí como pré-requisito eu precisava do doutorado para me submeter aos concursos. E aí eu comecei a fazer meu doutorado em 2007, e aí eu iniciei um trabalho um pouco diferente, mais com a digestão anaeróbia ainda, que foi a produção de hidrogênio, que é um biocombustível, a partir de resíduos, né?
Então, eu fiz eu desenvolvi minha tese de doutorado, e aí em 2009 abri o concurso para a UFAL, na área de gestão ambiental, e aí eu fiz o concurso e tive a grande felicidade de ser aprovado. Corri para São Carlos, defendi meu doutorado, né, consegui correr, eu tinha foco, eu tinha meta de, de seguir essa carreira acadêmica, então abdiquei de muitas coisas, né? Não me arrependo, e aí eu consegui defender o doutorado em 2 anos e meio. Né? Isso para mim foi muito importante, porque me deu a oportunidade de voltar à minha terra, Alagoas, né, e ser professor. E aqui estou, na UFAL, desde 2010. Eu fiz 10 anos como docente na UFAL, foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência, né? E aí, durante esse tempo, eu venho desenvolvendo várias pesquisas também nessa área de gestão anaeróbia, tratamento anaeróbio, e por isso eu montei esse curso para compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa experiência que eu tive, né? Essa experiência que eu ainda estou tendo com esse processo maravilhoso que vocês vão conhecer, vocês vão se apaixonar, né? Para aqueles que não conhecem ainda, a digestão anaeróbia, tá bom, gente? Então, vamos começar o nosso curso. Eu coloquei lá no Google Classroom algumas provocações para a gente otimizar o nosso curso, para saber o que vocês queriam, as expectativas, e foi muito positivo. Eu agradeço muito o retorno de vocês, porque eu realmente imaginava o curso de uma forma e acabei acrescentando algumas questões que eu não tinha pensado e que veio de vocês, né? Acho que é muito bom esse processo construtivo. E se vocês tiverem também mais sugestões para a gente incorporar, fiquem à vontade, tá bom? Pode usar lá o Google Classroom para interagir, tá bom? E aí fiz também um gamezinho lá, espero que todos tenham jogado lá, né? Brincado um pouquinho. Beleza, bem-vindo ao Eric, tá aí, boa tarde. Então é isso, gente. Então, para essa nossa aula de hoje, eu dividi em 3 momentos. Vou abrir aqui o arquivo e compartilhar com vocês. Eu queria estabelecer uma metodologia com vocês, tá? A seguinte, para que a gente não fique com problemas de conexão, eu dividi a nossa aula de hoje em 3 módulos, tá? O módulo 1, deixa eu ver se eu já consigo compartilhar com vocês aqui a minha tela. Bom, espero que vocês estejam vendo aí. Estão conseguindo ver? Coloca no chat aí, por favor, alguém. Sim, beleza. Maravilha, gente. Antes de iniciar o nosso curso, eu queria agradecer aqui os nossos instrutores, o doutorando Gabriel Pontes e a doutoranda Emanuele Balbino, né? São alunos que vêm trabalhando comigo há um bom tempo e que me ajudaram e estão me ajudando na construção deste nosso curso, tá bom? Bom, então, eu pensei no seguinte programa de curso. Hoje, a nossa primeira aula, nós vamos discutir 3 módulos. O primeiro módulo, a evolução do saneamento básico. Depois vamos ter um segundo módulo, que seria os fundamentos da digestão anaeróbia. E um terceiro módulo das aplicações. Então, eu queria estabelecer a seguinte logística com vocês. Eu sei que vão gerar dúvidas ao longo da apresentação, talvez não seja a melhor estratégia. Mas por conta da conexão da internet, para a gente mantê-la estável, eu vou fazer a apresentação do primeiro módulo e peço que as dúvidas vocês registrem, anotem aí no papelzinho, e quando eu encerrar o módulo, a gente abre a etapa de discussões, tá bom? E aí, depois que a gente fechar, a gente inicia o segundo módulo, encerra o módulo, faz a etapa de discussão, e aí vai para o terceiro módulo das aplicações, e no final a gente abre para as discussões, tá bom? Espero que essa seja a melhor forma, foi assim que eu pensei para a gente não ter nenhum conflito aí de áudios, enfim, e a conexão caia, beleza?
E aí, na nossa próxima aula, no dia 12, dia dos namorados, ó, estudo de caso, nós vamos ver um estudo de caso, onde eu vou apresentar o dimensionamento de um build gestor, que eu vou apresentar hoje no módulo 3, já a construção. E na última aula, nosso último encontro ao vivo, nós vamos trabalhar com vocês cálculos e estimativa de produção de biogás, ok? Então foi isso que eu pensei. Mas veja só, gente, antes da gente começar, eu queria fazer aqui um joguinho com vocês, tá bom? Para esse joguinho, eu queria que vocês entrassem no seguinte link que eu vou mandar no chat. Se vocês puderem, vocês podem dividir a tela ao meio. Né? Divida o lado do Google Meet ao meio e abra um outro navegador com esse link que eu vou colocar no chat agora, que é o do Kahoot. Não sei se vocês conhecem, alguns já conhecem, tá? Aí eu queria que vocês clicassem nesse link, Kahoot, aí vai abrir a página do Kahoot e pedir um código. E eu vou passar esse código para vocês, tá bom? Então eu queria que todo mundo fizesse isso agora, dividisse a tela ao meio para poder a gente conseguir jogar, né? E aí eu vou explicar o que é esse Kahoot, tá bom? Então vai aparecer uma tela com Game Pin, certo? Nesse Game Pin, eu vou compartilhar e vocês vão digitar exatamente o que vai aparecer aqui. Isso, essa senha eu vou passar agora. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui minha tela. Beleza, Júnior, tá no celular. Tranquilo. Tem um aplicativo também, tá? Do Kahoot, que vocês podem pegar. Olha só, o que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão entrar no link que eu coloquei do Kahoot e vão digitar esse código PIN aqui, ó. Tá vendo aí? 8722668. E aí eu queria que vocês colocassem o nome de vocês, tá bom? Vai pedir o nickname, beleza, maravilha. A turma entrando aí, ó. Meus alunos adoram isso aí, colocar meu nome, Lucena. É bom que quando eu sempre dou pontos para eles, né? E aí eles deixam de ganhar os pontos, porque eu colocou meu nome, né? Aí a pontuação vem para mim. Maravilha, ó, já temos aí mais de 70 jogadores. Beleza. Para quem está chegando, por favor, coloca a senha. A senha é o PIN, gente. Esse número que está aqui bem grande, ó, 8722668, lá na tela em cima. Isso, gente, obrigado aí pela ajuda. Enquanto vocês entram, o que é que vai aparecer, gente? Vocês vão olhar para a minha tela. Na minha tela vai aparecer as perguntas. É um quiz, é um joguinho, é um quiz. Na minha tela vai aparecer a pergunta e na de vocês vai aparecer somente a resposta. E a resposta, ela é com símbolos, tá? E cores, por cores e símbolos. Então, vocês vão olhar para a minha tela, vai ver a pergunta e vai responder aí no seu navegador, no seu celular, a resposta correspondente. Vocês têm que olhar para a minha tela para ver a pergunta e vão responder aí no seu navegador, tá? A resposta, beleza? E vai ter tempo, preste atenção. Quem responder certo e mais rápido ganha mais pontos, beleza? Vou dar mais um tempinho para a turma ir ingressando. Não sei se todos vão conseguir jogar. Tomara que dê para todos. Nós já temos aí 133 jogadores. Esse Kahoot é bem interessante. Ele, na versão gratuita, ele permite até 1000 pessoas jogando ao mesmo tempo. Ah, Kedna, minha ex-aluna, né? Vai ficar por último, sempre erra, calma. Importante é pensar e aprender, né? Porque vocês vão ver que esse joguinho, ele dá a resposta para vocês depois. Então você aprende, né? Então se você não acertar, você vai aprender, tá bom? Thalita, Odete, olha só, que bacana. Ex-alunas e alunas ainda, né?
Isso, vai aparecer a mensagem. Não deu ok não ainda, tá bom? Eu estou só esperando a turma entrar. E aí vou dar um start aqui. E aí vai começar a aparecer as perguntas. Essa daqui, para aquecer, eu fiz 5 perguntinhas. Então, é só uma prévia antes da aula iniciar. E já adianto que lá no final a gente vai fazer um outro, tá bom? Lá no final a gente vai fazer um outro para a gente brincar um pouquinho também. Então, a ideia é a gente aprender um pouquinho brincando, né? Gamificar. É, vamos tentar sempre usar essas ferramentas, tá, de games. E aí eu peço para quem puder, nas próximas aulas, usar um computador seria ideal, tá bom? Mas eu sei que algumas pessoas não têm ou não está disponível no momento, né? Então, a gente vai fazendo aí na medida do possível. Quem não conseguir entrar, acompanha, marca as respostas no papelzinho para ver se acertou, beleza? Então pega um papelzinho, uma caneta, vai acompanhando e vai marcando aí, depois faz um levantamento do que acertou. Mais alguém está tentando entrar? Podemos iniciar? O celular não vai? Tá. Tem aplicativo tanto para o Android quanto para o iOS, tá bom? Coloca o link para ela, por favor, do Kahoot e T. Vou colocar aqui no kahoot.it, tá? Entra no navegador kahoot.it, aí vai aparecer uma tela pedindo PIN, isso. Obrigado, Alan. Aí você clica coloca esse número que está aí, 8722668, coloca o nickname, né, para entrar na sala. Nós temos agora aqui, ó, 134 jogadores, 135. Olha aí, gostei dos nomes, viu? Luciana entrou agora. Olha aí, Beatriz. Não precisa baixar o aplicativo necessariamente, tá, gente? Vocês estiverem no celular, é, vocês podem abrir o navegador e colocar kahoot.it, certo? Como tá aqui, ó. Kahoot com 2os.it. Que bom, Kedna, revendo aí. Revendo não, né? Encontrando aí virtualmente os amigos, né? É mais uma vantagem do curso. Que bom, tô contente. Podemos começar? Vamos começar? Quem não conseguir entrar, anota no papelzinho as respostas e depois confere, tá bom? Então eu vou dar o start. Então vocês vão ver na minha tela a pergunta e na tela de vocês vão ver só a resposta em cores e símbolos, tá bom? Eu programei, acredito que 30 segundos para que vocês respondam, tá bom? Quanto mais rápido e correto, lógico, vocês conseguirem, né? A pontuação é maior. Então vamos lá, vamos dar início. 10 segundos, eu adoro essa contagem regressiva. Ó. 9, 8, 7, 6. Com relação ao processo de obtenção de material energético a partir da biomassa, o biogás é obtido a partir da... A pergunta fica aqui em cima, ó. Tá? Aqui em cima. Ela fica grande no início e depois vai aqui para cima. Entenderam? Aquecimento, né? Vamos lá. Aí tem pódio e tudo, viu? Depois a gente faz uma foto do pódio para registrar. Então aqui está a pontuação. Vamos para a próxima. O link kahoot.it. Kahoot.it e o código tá aí, 8722668, tá bom? Quem não conseguir entrar, joga offline,
anotando no papelzinho e ver se depois acertou. Então, gente, esqueci de comentar a resposta, né? A digestão anaeróbia, que produz o biogás. Vamos lá, vamos para a próxima. Grupo específico de micro-organismo produtor de metano. É isso, Vanessa, tem que ser rápido. Pressão. 5 segundos. 4, vai, gente. 3, 2, 1. Vai lá. Aê. Então, eu até brinquei com vocês no início, né? Eu entrei fantasiado de arqueia, eu até disse. Que tal? Vamos se transformar na bactéria, ou melhor, numa arqueia metanogênica. É isso? É, no celular é loucura, né? Bacana, gente. Então vamos lá. Então, grupo específico de micro-organismo é arqueia, tá? A gente vai ver na nossa aula de hoje. Vamos lá. Olha aí o pódio. Próxima pergunta, vamos lá. Condição ideal para a produção de biogás. Qual é a condição ideal para a produção de biogás? Aqui em cima a pergunta, ó, no topo. Condição ideal para a produção de biogás. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vamos lá, gente. Beleza. Eu sempre brinco com meus alunos, viu? Vai na dúvida. Na dúvida é azulão, CSA, azulão de Alagoas. Brincando. Vamos lá. Então, qual é a condição ideal para a produção de biogás? No caso, a digestão anaeróbia seria a ausência de oxigênio, tá bom? Depois a gente vai discutir os outros. Olha o pódio. Ele destaca, viu? Olha aí, ó. Fabiane aí ganhou um destaque. Próxima pergunta, gente. Penúltima. O digestato produzido no processo de digestão anaeróbia pode ser utilizado como fertilizante no solo? O digestato produzido no processo de digestão anaeróbia pode ser utilizado como fertilizante do solo? True, verdadeiro, false, falso, tá bom? Azul, verdade, vermelho, falso. 6 segundos, gente, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Nós vamos ver também hoje que esta afirmativa ela é verdadeira, né? Pode ser, com os cuidados necessários, tá bom? E aí, vamos ver o pódio. Olha aí a galera. Muito bem. Vamos para a última pergunta. Vamos lá. Prontos? Quinta e última pergunta. Verdadeiro ou falso? Resíduos orgânicos, bagaço de cana e excrementos de animais são exemplos de substratos usados para a produção de metano? True, verdadeiro, false, falso. O joguinho tem musiquinha, pena que eu não compartilhei aqui também, só para dar uma emoção. Eu que fico ouvindo aqui. 5 segundos, galera, vamos lá. 4, 3, 2, 1. Isso. Então, os resíduos orgânicos, bagaço de cana e excrementos de animais são exemplos de substratos usados para a produção de metano. A gente vai ver que substrato seria o alimento para os micro-organismos, os que são os resíduos, tá bom? Então, resíduos orgânicos, bagaço e excrementos de animais são exemplos de substratos. Beleza, gente? Só para a gente divertir um pouquinho aí, quebrar, né, o clima. Então tá aqui o resultado final. Ó o pódio. Tadadadam. Rafa Moura, parabéns. Terceiro lugar. Segundo lugar, Lourenço. E primeiro lugar, Sayuri, é isso? Parabéns aí para a turma. Já tem a Ana Luísa em quarto e o Gabriel em quinto. Muito bom, gente. Então, parabéns. Espero que tenham gostado da brincadeira. A ideia é que a gente se divirta um pouquinho, né?
com esses jogos. Eu vou salvar aqui o resultado, o feedback só. No final tem mais, viu? Então prestem bem atenção na aula. No final a gente vai ter mais. E aí vai valer um ponto, viu? Um ponto. Quem fizer alguma disciplina minha, ou na graduação, ou na pós-graduação, já entra com um ponto, beleza? É só me lembrar. Vale um ponto. Vou fazer mais, viu? Primeiro lugar, eu vou dar 5 pontos. E aí vou dividindo. 4, 3, 2 e 1, beleza? Bom. Então vamos começar agora, de fato, o conteúdo do nosso curso. Então, lembrando, gente, só para a gente otimizar, vou pedir para que vocês anotem as perguntas. Eu sei que é uma forma chata, né? Mas eu acho que para não ter problemas na conexão, anotem a pergunta. No final desse primeiro módulo, a gente abre para discussões. Beleza, gente? Então, assim, eu gosto muito de estudar um pouquinho o histórico, né? E ver a história dos processos, tá? E aí eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi sobre a história. Então aqui eu já falei para vocês o conteúdo do nosso curso. Nossa aula 1, nós vamos ver agora um pouco sobre a evolução do saneamento básico, depois a gente vai entrar nos fundamentos da digestão anaeróbia e também vamos ver as aplicações. Vai sim, Ana, vai ser disponibilizado o material, tá? Eu pretendo também fazer uma edição da aula, porque está sendo gravada, e disponibilizar também para vocês, claro, obedecendo os direitos de imagem aí de todos, tá bom? Então vamos lá. Então vamos contar um pouquinho da história, né? Então a gente sabe que a água, ela é indispensável à vida das comunidades, de todos nós, seres humanos, que procura sempre instalar-se próximo desse precioso recurso, não é verdade? E aqui eu tenho uma imagem do Canal do Sertão aqui de Alagoas. Foi um canal que foi construído, está sendo construído, né, já tem uma boa parte em operação, para levar água para o nosso sertão alagoano, tá? Bom, então a gente sabe que desde a antiguidade o homem aprendeu, pela própria experiência, que a água suja, o lixo e outros resíduos podiam transmitir doenças. E aí começou a adotar medidas para dispor de uma água limpa e também livrar-se dos resíduos. Isso daí nascia nessa época, né, o saneamento básico. E como o saneamento ele começou? Primeiro nós tivemos lá os grupos humanos na pré-história. Esses grupos humanos utilizavam métodos simples para recolher as águas das chuvas, dos rios e dos lagos, né? Então aqui tem um método bastante simples, né, que era utilizado também naquela época para captar água para beber. E aí eles mudavam-se constantemente, né? Os nômades deixavam o resto de alimentos e dejetos também acumulavam-se em seus abrigos que eram temporários. Né? Então a gente tinha lá os nômades que se mudavam muito e deixavam esses dejetos lá no local que eles usavam para abrigo temporário. Eles consumiam apenas o essencial para a sobrevivência e a população era pequena naquela época, né? Então, a quantidade desses resíduos produzidos era insuficiente para produzir alterações ambientais significativas, para gerar grandes impactos ambientais. Tá? Então, aqui tem uma imagem só para ilustrar. No período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura, surgiram as primeiras aldeias. E aí começou a produção de lixo, né, e águas servidas, favoreceu a proliferação de ratos e insetos, e também o início da poluição dos rios, porque eles moravam próximo dos rios, e aí eles colocavam, faziam a disposição desses dejetos no rio, tá? Nos rios. E aí começou-se a domesticar os primeiros gatos. Os primeiros gatos domesticados eram muito úteis naquela época para caçar os ratos, né, que atacavam os celeiros dos grãos, tá? E aqui tem só uma ilustração para mostrar a vocês. Bom, sobre o abastecimento de água, que é um dos eixos do saneamento básico, né, vou falar um pouquinho como era lá na Idade Antiga. Com o surgimento das cidades e o crescimento da população, projetos de engenharia para condução e armazenamento de água começaram a existir, né? Procurando fontes de água no subsolo, que era uma das alternativas, foram cavados poços que inicialmente eram rasos e que chegaram até 450 metros de profundidade. Veja, lá naquela época, né? Como alguns poços construídos pelos chineses.
Aqui eu tenho uma ilustração que mostra nessa parte central, né? Deixa eu só colocar aqui. Nessa parte central, um exemplo de um poço. E sobre os coletores de esgoto? Tem-se notícia na história, relata, né, que existem coletores de esgoto na Babilônia, antiga Babilônia, né, desde 3.750 a.C. Então veja, há muito tempo já existiam os coletores de esgoto. O primeiro sistema público de abastecimento de água foi um aqueduto, né, construído na Síria em 691 a.C. E aqui eu tenho algumas ilustrações que mostram para vocês, a canalização de esgoto lá na antiga região da Babilônia, hoje Iraque, né? E aqui uma conexão, né, que é o joelho e junta de canalização e cerâmica que era utilizada lá naquela época. Bom, e aí como o saneamento básico começou? Essa daqui é uma área de banho, onde hoje é atual Paquistão, né, que era uma área pública de banho, que era utilizada para a população tomar banho. Quase todas as casas nessa cidade eram equipadas com uma área de banho privado, com canalização para levar água suja para o esgoto. Tá? E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui está um exemplo. Aqui é uma cidade, acho que acho que na Índia hoje, onde nós temos aqui o poço particular da casa, né? E aqui a canalização na parte externa para se livrar, né? E assim era feito naquela época, do esgoto. Tá? Essa imagem é um exemplo das ruínas de uma latrina sanitário público lá na Turquia, né? Que era utilizada naquela época. Então, aí tá uma foto que ilustra o banheiro público, né? Em 315 depois de Cristo, havia 144 latrinas públicas em Roma, só para vocês terem ideia. Era compartilhado assim, todo mundo usava ao mesmo tempo. Essa daqui é uma imagem que mostra uma privada, um sanitário, aqui é o sanitário, na parte interna de um castelo na Finlândia. Somente pessoas privilegiadas tinham acesso a essa privada com tampa de madeira, que é a única do edifício. Só tinha essa privada aqui no castelo. Para vocês terem ideia, né? Então aqui está a privada e para onde iam os dejetos. Eu vou mostrar agora. Então aqui tem a parte externa do castelo, aqui é a entrada do banheiro, e aqui é exatamente o ponto, né, onde é despejado o resíduo, aqui, tá? Então, essa aqui eram anexos para privadas do castelo, lá na Finlândia, no século XV e século XVI. Então aqui tem exatamente o ponto que é descartado, os resíduos, os dejetos, né, as fezes, e elas caíam nesse corpo hídrico aí próximo, tá? E hoje, né? O que mudou? Como está o saneamento básico hoje? Então, muita coisa mudou. Muitas tecnologias de tratamento surgiram. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma ETE, Estação de Tratamento de Esgotos de Indaiatuba, São Paulo, que tem capacidade de tratar 1.000 litros por segundo de esgoto, composta por várias etapas, né? Tratamentos físicos, gradeamento, né? Desarenadores, e também por lagoas que degradam matéria orgânica, né, e fazem o polimento para que depois esse esgoto tratado seja devolvido ao meio ambiente numa condição adequada. Então veja o tamanho de uma estação de tratamento, né, a dimensão e as tecnologias. Aqui eu tenho um exemplo local em Maceió. Essa foto que eu estou mostrando são antigas lagoas que eram usadas para tratar efluentes de uma parte da população da parte alta de Maceió, tá? Mais conhecido como a parte do Tabuleiro do Martins, né? E do bairro chamado Benedito Bentes. Recentemente, essas lagoas foram desativadas e aí foi construída essa grande estação de tratamento com tecnologias bastante avançadas, né? Então, foi inaugurada e ela tem a capacidade de beneficiar cerca de 200 mil pessoas, capacidade de tratar 1.300 metros cúbicos por hora, né? Uma senhora estação de tratamento. Se vocês não estiverem visualizando a aula, talvez seja o modo de apresentação, tá bom? Talvez vocês tenham que colocar no modo automático, ou destaque quando eu estiver falando, ou fixou alguma tela.
Pode ser isso. E aqui está uma imagem aérea da estação, né? Tem reatores aeróbios aí, de tecnologia bastante avançada, né? E que trata com uma grande eficiência o esgoto sanitário. Eu trouxe essa imagem aqui, esse esquema, para mostrar para vocês, basicamente, como pode ser uma configuração de uma estação de tratamento de esgoto. Existem inúmeras, tá, configurações. E essa configuração ela depende do tipo do efluente, né, do resíduo que você quer tratar e também do grau de tratamento que você vai dar a ele. Mas, basicamente, nós temos nas estações um processo chamado de tratamento preliminar. Tá? Esse processo de tratamento preliminar, ele consiste basicamente de um gradeamento, uma grade que vai impedir com que sólidos grosseiros cheguem no sistema de tratamento, sólidos grosseiros mesmo, com plásticos, né, PET, latas, enfim, diversos tipos de resíduos que podem interferir no processo de tratamento. Então, esses resíduos já são separados aí. O que passou dessa grade é encaminhado para uma caixa de areia, um desarenador, né, onde, por gravidade, vai fazer com que esses sólidos que passaram pelo gradeamento sejam decantados e fiquem lá no fundo, e depois ele seja retirado do processo. Também é muito importante a gente ter um controle da vazão que entra na estação. Então, para isso é instalado os medidores de vazão, mais conhecido como calha partial. Tá? E aqui eu vou chamar a atenção só para um tipo de configuração de estação de tratamento. Existem inúmeras. Essa aqui é uma estação muito típica da gente encontrar, por exemplo, em cidades de menor porte, com pequena população. Né? Ela é constituída por um reator anaeróbio, é o famoso reator WASB, que é o reator anaeróbio de fluxo ascendente. Tá? É um reator que utiliza-se de micro-organismos anaeróbios, e esse efluente que é tratado nesse reator é encaminhado para uma lagoa facultativa, onde vai fazer o polimento do efluente que saiu deste reator anterior, tá? Porque no reator anaeróbio a gente não consegue remover os nutrientes, então o esgoto sanitário é rico, por exemplo, em nitrogênio e fósforo. No processo anaeróbio a gente não consegue remover esses nutrientes, fazendo o necessário com que a gente envie para um outro sistema, como uma lagoa facultativa, que também lá vai ter micro-organismos aeróbios, que vão conseguir degradar esses compostos, né, esses nutrientes, para que depois a gente faça o lançamento no corpo receptor, em um rio, tá? Ou um rio, ou até mesmo em sumidouros. Se a vazão for muito grande, é inviável você fazer sumidouros, né, que são aqueles poços que a gente escava no solo para dispor o esgoto tratado. Tá? Eu queria chamar a atenção que para que isso ocorra, né, esse lançamento de efluente ocorra no corpo hídrico, faz necessário com que você solicite um instrumento legal previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a outorga de lançamento de efluentes. Então você vai ter que pedir, por exemplo, se esse rio for um rio federal, corte mais de um estado, você vai ter que pedir à Agência Nacional de Águas, a ANA, a outorga de lançamento de efluentes. Tá? Aí eles exigem um estudo de autodepuração, as características do efluente tratado, enfim. Se for um rio estadual, vocês vão procurar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? No nosso caso aqui de Alagoas é a SEMAR, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tá bom? Então você não pode lançar os dejetos no corpo receptor, mesmo você garantindo 100% de eficiência. Você tem que pedir esse instrumento legal que é a outorga de lançamento, para regularizar o lançamento do efluente da estação no corpo hídrico, bom? Então esse é um exemplo típico, tá? O reator o WASB, que é um reator anaeróbio, uma tecnologia anaeróbia. Mas além disso, gente, além do esgoto sanitário, o homem, né, a atividade antrópica, ela gera muitos resíduos, muitos impactos ambientais, geram aspectos ambientais, que são os resíduos. E esses resíduos, se forem destinados no meio ambiente de uma forma irregular, vão causar grandes impactos ambientais. Então aqui eu tenho algumas ilustrações para vocês, né? Poluentes atmosféricos, os resíduos sólidos, urbanos, resíduos da construção civil, pilhas e baterias, resíduos de serviços de saúde, né? Então são problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E o que fazer com esses resíduos? Além disso, em alguns estados existe algumas atividades agroindustriais que também geram resíduos que necessitam de um tratamento, né?
Então, nós temos a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, que diz que o gerador do resíduo ele é responsável pelo tratamento para que devolva ao meio ambiente de uma forma adequada que não gere impactos ambientais. Tá? Então, eu quero chamar a atenção aqui para essas imagens que eu estou mostrando para vocês. É a vinhaça que é produzida nas usinas, né, no setor sucroenergético, nas usinas de cana-de-açúcar. Só para vocês terem ideia, a vinhaça ela é gerada na produção do etanol. Dependendo da eficiência do processo, cada litro de etanol gerado na usina, ele pode gerar em torno de 13 litros de vinhaça. Certo? E o que é feito com essa vinhaça hoje em dia? Ela é utilizada na fertirrigação da própria cana-de-açúcar, tá? Aqui como vocês estão vendo, né? Por aspersão. Mas se essa fertirrigação for utilizada sem nenhum controle, nós vamos causar um desequilíbrio no solo, consequentemente percolando para as águas subterrâneas, causando impactos ambientais significativos. Então tem que existir um controle para o uso, por exemplo, dessa, não vou chamar de resíduo, vou chamar de um subproduto, tá? Porque nós podemos aproveitá-lo para gerar energia. Uma outra questão muito típica aqui da nossa região de Alagoas, não sei na região de vocês, é o beneficiamento da mandioca. Aqui nós chamamos de macaxeira, né? Então nós temos as casas de farinhas que produzem tanto a farinha quanto goma, bolo, né? Essas são nossas comidas típicas. E nesse processo há, né, o despolpamento, que é onde a retirada da casca, como essa imagem vocês estão vendo, já gera um resíduo, que é a casca. E no processo de beneficiamento da mandioca, há a extração da umidade da mandioca. E no processo de prensagem, para extrair essa umidade, gera um resíduo líquido, que é esse que vocês estão vendo aqui, amarelado, que é chamado de manipoeira. Só para vocês terem ideia, cada tonelada de mandioca processada gera em torno de 300 a 600 litros. E o volume de casca de mandioca é em torno de 30% da massa. Então, se você tem 100 quilos de macaxeira, né, então você tem aí 30% desses, você tem 30 quilos, né, de 100 quilos você tem 30 quilos de casca. O que fazer com essa casca? Muita gente usa para ração animal, mas já vi especialistas falando que ela é pobre nutricionalmente falando. E aí, muitas vezes, essa casca ela é destinada para a criação de suínos, mas uma criação irregular. Né? Existem criadores na região que usam uma área próxima de um rio, por exemplo, para criar suínos e dispõem, como vocês estão vendo aqui nessa imagem abaixo, os dejetos de qualquer forma. Então, você está alimentando, né, uma atividade que pode gerar renda, mas está gerando impactos ambientais. Tá? Então, o que fazer, né, com a manipoeira, com a casca, com esses dejetos de suinocultura? Também com a atividade de bovinocultura. Né? Gera muitos dejetos. Para vocês terem ideia, aqui eu tenho uma tabela que ilustra a produção diária de dejetos de suínos, de porcos, dependendo da sua fase. E aqui eu tenho várias fases. Né? Então, eu tenho aqui suínos de 25 a 100 quilos, gera em torno de 7 litros por dia. O cachaço, que é o porco reprodutor, gera em torno de 9. Mas veja as porcas na lactação e os leitões. Olha quanto gera de resíduo por dia. Resíduo líquido, 27 litros por dia, por porca, por leitão. Né? Então, só para vocês terem ideia, existe uma conta que a gente faz que é para fazer o equivalente populacional. Né? Cada porco equivale à produção de dejetos equivalente a 3,5 pessoas. Então, veja aí o problema, né, que nós temos. E o nosso mercado consome muita carne suína. Esse dado não está tão atualizado, mas é em torno de 12,5 kg por pessoa por ano, o consumo. Então imagina aí, né? Maceió, por exemplo, tem 1 milhão de habitantes. Então, se a gente fizer a conta só para Maceió, por essa média, é claro que a gente sabe que nem todos consomem, né? Mas, por média, a gente tem um grande consumo de carne suína, e lá atrás a gente tem um problema que é a gestão, o manejo adequado dos resíduos. Nós temos também um outro problema, que são os nosso esgoto sanitário. Né? Alguém faz ideia de quanto nós geramos de esgoto por dia? A gente faz uma conta contrária, assim, né? A gente estima que a gente consuma mais ou menos de 100 a 200 litros de água por dia, e 80% disso vira esgoto. É uma média para projeto, tá? Mas a literatura coloca que a gente gera em torno de 100 a 200 litros de esgoto por dia.
Então imagina aí, faça conta aí para a sua cidade, por habitante dia. Então se você fizer 100 litros, né, aqui na minha casa, sou eu, minha esposa e minhas 2 filhas, então por baixo a gente gera por dia 400 litros, só aqui em casa, né? Uma caixa aí, praticamente uma caixa d'água de 500 litros por dia. O que fazer com ele? Então, muitas cidades detêm de um sistema de tratamento, como essa imagem que vocês estão vendo, acho que essa daqui é a ET Barueri, São Paulo, se eu não me engano, com tecnologias aí de lagoas, decantadores, enfim, né? Um outro problema seríssimo que nós temos são os resíduos sólidos, né? Então, uma outra informação importante para projeto de aterros sanitários, aqui vocês estão vendo a imagem de um aterro sanitário, né? Aqui é uma célula de um aterro sanitário e aqui é uma lagoa que capta o chorume dessa célula. O chorume é aquele líquido escuro, né, da degradação do resíduo sólido. Quando a gente deixa a nossa sacolinha de lixo um certo tempo parado num canto, não sai aquele líquido escuro? Pronto, é o chorume, tá? Então é um problema. Para projeto de aterros sanitários, a gente faz uma conta de que cada habitante produz entre 500 gramas e 1 quilo por dia. Né? Então vamos supor que eu produzo aqui uma média de meio quilo por dia. Então aqui em casa, são 4 pessoas, produzem em média por dia 2 quilos de resíduos sólidos. Né? Então estenda isso. Maceió, Alagoas, São Paulo, né? Enfim, a cidade de vocês, Campina Grande, e aí vai, né? Os estados. Então é um problema muito sério. O que fazer com isso, né? Então a gente tem uma tecnologia que são os aterros sanitários, mas nós temos um outro problema, que é o chorume. O que fazer com o chorume também, tá? Temos outros diversos resíduos. Nós temos também as indústrias de laticínios, né, que produzem também efluentes com alta carga poluidora. Nós temos as indústrias de bebidas e refrigerantes, que geram resíduos. Nós temos também os resíduos de feira, né, frutas, verduras, vegetais. Nós temos indústrias de biscoito, né? Nós temos quem mora no litoral, também as algas residuais, né? A gente tem que ter muito cuidado com o manejo dessas algas, mas geram resíduo, né? E nós também temos no nosso dia a dia um outro problema sério, que é essa imagem aqui em cima, os resíduos de poda e capina. Então aí quem tem o seu jardinzinho, né, faz a capina. A cidade tem os jardins, tem as árvores. E o que fazer com esses resíduos, né, de poda e capina? Bom, e quais são os desafios então? O que é que nós podemos fazer com todos esses resíduos produzidos? Tá? Quais são as ideias? Né? A gente vai discutir uma possibilidade hoje, tá bom? Bom, essa é a primeira parte. Aí eu queria dar uma pausazinha agora para a gente abrir para perguntas. E aí eu peço que vocês façam a inscrição no chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Aí vocês podem se inscrever no chat e a gente vai controlando a fala. Aí vocês podem tanto usar o chat para fazer a pergunta, quanto abrir o microfone, por vez. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida?